Bem-vindo ao nosso segundo ato. A gente está super feliz de ter você nessa jornada com a gente e a gente sabe que você já está com vontade de colocar muitas coisas em prática na sua vida. Pode ser que você esteja em um momento de vida no qual você gostaria de fazer alguma coisa diferente, mas não faz ideia do que fazer, muito menos por onde começar. Outras pessoas podem já saber exatamente o que querem, mas gostariam de descobrir uma forma melhor de fazer o que já fazem. Nesse episódio, a gente quer desmistificar aquela velha ideia de que as coisas vêm do além, de que as ideias apenas chegam para nós perfeitas e prontas. Alguma vez você já teve um problema que te tirou o sono? E um problema que tira o sono de muita gente? Porque quando você enxerga que tem algo errado, um problema que sempre se repete, uma coisa que você não se conforma que ninguém resolve, isso pode virar um bom negócio. Para pensar, do que você mais escuta as pessoas reclamarem? Qual o principal tipo de reclamação no seu dia a dia? Que tipo de coisa você sabe que as pessoas não suportam? E às vezes é algo amplo, que leva a diversas soluções. Eu vejo gente reclamando o tempo inteiro que não tem tempo. Poxa, tem inúmeras maneiras de fazer as pessoas aproveitarem melhor o seu tempo, otimizarem o seu tempo. Quando você olha até mesmo para o seu dia a dia, por que eu quis começar a fase nova? Normalmente tem uma insatisfação por trás. Uma insatisfação com a forma como as pessoas não estão aprendendo o que é relevante. Dificilmente você vai ter um insight sobre algo que você nunca tinha pensado antes. Então você tem que observar. As pessoas sempre criam soluções para problemas que elas têm ou que já viram alguém viver. Tem uma brincadeira que é super simples, mas que pode gerar ideias super legais. Você pode fazer um anúncio falso para um produto que você gostaria que existisse. Pode ser qualquer tipo de coisa. Desde algo super maluco e fora da realidade, até alguma coisa bem simples e viável que você conseguiria colocar em prática hoje mesmo. Vou dar um exemplo. Você já pensou como seria ter um restaurante que faz comidas preparadas exatamente para cada pessoa que entra no restaurante? Que leva em consideração o que a pessoa gosta de comer. Até o cardápio é alinhado com a nutricionista de cada um, entregam também se precisar, aonde for preciso, e o preço é mais barato do que você paga para comer diretamente na rua. Com uma propaganda dessas, é fácil virar cliente, mas dá para pensar em um monte de coisas. É legal pensar em ideias de negócios, pensar em como as coisas poderiam ser mais fáceis, e fazer isso em grupo, com vários amigos, pode ser ainda mais interessante. É só um exercício, você não vai realmente montar isso, mas fica a ideia, fazer uma propaganda falsa para um produto que ainda não existe, mas como se ele existisse. Dá para pirar muito em diversas ideias. E eu sei que algumas coisas que a gente pensa talvez não seja possível agora, não exista tecnologia para isso, mas o exercício é válido. Eu sempre pensei o quanto seria legal uma máquina de teletransporte. Já pensou? Poder chegar em qualquer lugar do mundo em alguns segundos. Não precisa pegar trânsito, pode ir para onde quiser. Seria super legal, né? Isso pode até parecer coisa de ficção, mas já tem muitos cientistas trabalhando para tornar isso realidade. Já teve até um caso bem sucedido de uma partícula de luz que foi teletransportada por 25 quilômetros. Na verdade, se eu entrar em detalhes quanto a isso, é super bizarro ainda, porque se destrói a partícula e depois ela é montada novamente do outro lado. Então não sei se você quer um teletransporte desses, que você é totalmente destruído e depois remontado. Mas o ponto é, até coisas que parecem totalmente distantes de ser realidade estão evoluindo. Enquanto tem gente que brinca, achando que é viagem, que é sem noção, tem outras pessoas realmente fazendo, inclusive ganhando bastante com isso. Não adianta ficar parado apenas esperando que alguém crie algo novo. Uma forma de criar coisas novas é exatamente entender o que incomoda, que foi o que a gente mencionou no começo dessa aula. Eu sou apaixonada por me colocar em situações difíceis e aprender enquanto eu busco uma solução. Dá para aprender muito assim.
Alguns anos atrás, eu escrevi meu primeiro livro. E com o tempo, eu descobri que eu queria começar minha própria editora. De novo, por causa de insatisfação em cima de como as coisas aconteciam e entender que as coisas poderiam ser feitas de forma diferente. Quando eu decidi, por exemplo, através da minha própria editora, fazer um tour de lançamento de um dos meus livros em todos os estados do Brasil, organizando eventos, era uma situação desconfortável. Eu não necessariamente sabia fazer aquilo ou já havia feito muitas vezes. Porém, quando você se sente desconfortável, mas coloca na cabeça que vai aprender, que vai realizar, você consegue coisas que nem você acredita. Quando a gente não aguenta mais alguma coisa, surgem várias ideias. Você já passou por alguma situação na qual você não aguentava mais? Daquelas que dá vontade de gritar, chega, não aceito mais na minha vida. Nessa hora, a zona de conforto se torna totalmente desconfortável. Vem aquela vontade incontrolável de fazer alguma coisa diferente. Mas também não adianta só ficar reclamando, só ficar pensando no que a gente não quer, porque assim a gente só aumenta o problema. A gente precisa dessa vontade, dessa sede por fazer algo diferente. O foco deve ser na solução e não no problema em si. Uma boa forma de lidar quando você tiver um problema difícil de resolver é pensar da seguinte maneira: como seria possível resolver essa situação? Como eu posso ajudar a resolver isso? Como eu posso contribuir para uma solução? Um exemplo de pessoas que acabam fazendo diferente é, por exemplo, pessoas que ficam gravemente doentes. Elas começam a refletir sobre o propósito, sobre o sentido da vida. Tem muita gente que, quando consegue superar uma doença séria, um problema de saúde grave, passa a ver a vida de um jeito totalmente diferente depois. Agora, a boa notícia é que se você não está gravemente doente, você pode também olhar para a vida de forma diferente e ser mais criativo em cima disso. Criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Esses problemas podem ser desde algo praticamente impossível de resolver até uma forma mais rápida de fazer alguma coisa muito mundana. Criatividade é relevante para todo mundo, porque tudo pode ser solucionado de forma diferente. E uma forma incrível de criar novas ideias que possam virar ótimos negócios está totalmente conectada com o nosso último episódio. Um dos grandes segredos para encontrar os seus maiores tesouros é exercitar a empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. E se colocar na mesma situação que a outra pessoa, é sentir o que ela sente, tentar até mesmo pensar como ela pensa. Um exemplo que eu acho fantástico em relação à empatia é um projeto chamado Adventure Series, que é da GE Healthcare. Foi criado por um designer chamado Doug Dietz. Ele identificou um problema que era extremamente comum nos hospitais. As crianças que tinham que fazer tomografias ficavam apavoradas com a máquina. Quando elas viam aquele túnel, aquelas luzes fortes e ouviam aquele barulho ensurdecedor, elas entravam em pânico. A maioria queria sair de lá, passava mal, chorava. Era muito chato. Os médicos tinham que sedar as crianças para que elas ficassem paradas dentro da máquina. Então, o Doug teve uma ideia bem interessante. Por que não transformar isso em uma experiência que a criança se divertisse? Olha essa cara desse cara. Ele criou uma forma de transformar a máquina de tomografia em um navio pirata. Ele deixou a máquina toda colorida, colocou música, criou toda uma experiência. Algumas crianças iam até fantasiadas, virou uma brincadeira. Tinha criança que não queria mais ir embora. Elas perguntavam no final se elas podiam brincar de novo, quando elas poderiam brincar de novo. Se colocar no lugar do outro é extremamente poderoso. Empatia é essencial para ter ideias que são boas e úteis para as pessoas. Uma forma muito mais infalível de desenvolver uma boa ideia é encontrar necessidades que são reais. E um outro ponto bem importante: não fica bitolado com a sua ideia, mas sim com o problema que você quer resolver. Foca no que você quer resolver, não só na única solução na qual você pensou. Um problema
é tudo aquilo que demanda uma solução. E pode ser desde encontrar uma peça que quebrou do seu carro de madrugada, até fazer uma criança prestar atenção numa aula, ou preparar uma apresentação para o diretor de uma empresa. Isso são problemas, eles demandam soluções. A maior parte desses problemas não exige criatividades absurdas. A gente já sabe soluções. Existem soluções padrões para resolver desafios. Mas se o óbvio não está resolvendo bem o problema, aí sim a gente precisa acionar a nossa parte criativa. E as ideias criativas não vão simplesmente chegar até você. A gente só aprende de verdade tentando. E o fracasso é essencial para aprender. Voltando ao que a gente falou no episódio 3. Às vezes, uma coisa que dá muito errado pode se tornar uma ótima solução depois. Eu sempre gostei muito de escrever aprendizados do dia em cadernos físicos. E inicialmente eu transformei vários desses aprendizados em vídeos num canal de YouTube. E parecia que aquilo não ia dar certo. Pouco a pouco, a gente percebeu que o formato que eu estava colocando no YouTube era, na verdade, um formato muito legal para rádio. O Caderninho da Bel acabou indo para uma das maiores rádios do Brasil e depois disso, o que começamos a gravar para o rádio evoluiu para um novo formato dentro do YouTube. Então, muitas vezes você começa algo e tem a impressão de que não vai dar certo, porque o sucesso não é uma linha reta. Você precisa perseverar um pouco de tempo nas suas soluções antes de descartá-las. Mas claro, se eventualmente ficar óbvio que não funciona, não adianta sempre perseverar na mesma solução. Não tem jeito. O fracasso é essencial e vai fazer parte. Todo mundo vai errar, todo mundo vai se ver em problemas e o que faz a diferença é a forma como a gente lida com isso. Tem as pessoas que são insistentes. São aqueles que continuam no mesmo caminho, mesmo que estiver dando tudo errado. Tentam, não mudam a estratégia. Tem aqueles que são persistentes, que tentam achar caminhos diferentes, que não desistem do problema, mas mudam de estratégia e tentam escolher a melhor opção de solução. E tem os criativos, que estão sempre buscando como achar um caminho melhor. São aqueles que não se contentam com os caminhos que já existem e tentam criar um novo caminho. E fica tudo mais leve quando a gente encara o fracasso ao buscar esses caminhos como um aprendizado. Tem uma história bem legal do Murilo Gun, um grande amigo meu. O pai dele deu um computador para ele quando ele ainda era criança e disse que ele podia fuçar à vontade, que não tinha problema se quebrasse, se pegasse vírus, se ele fizesse algo errado. Se desse algum problema, eles mandavam arrumar. E o Murilo fala que isso foi um estímulo muito grande para a criatividade dele. Ele não tinha aquele medo de errar, ele não tinha que fazer tudo certo, ele conseguiu aprender muito mais rápido. E isso valeu muito para a vida dele. Quanto mais você fracassar e mais rápido isso acontecer, mais você vai estar próximo daquilo que você quer. De novo, ninguém quer fracassar, mas ter a liberdade de errar ajuda. O custo de estar errado geralmente é muito menor do que o de não fazer nada. Te custa muito mais não fazer nada, não aprender, do que errar. E uma outra forma de estimular a criatividade é adotar a visão de novato. Ser inocente, não ter preconceitos, pode te ajudar em muita coisa. Quando a pessoa acha que já sabe tudo, que já sabe o jeito certo de fazer tudo, aí a mente se fecha para qualquer solução diferente. Se a gente voltar lá para a primeira aula, por que aquelas pessoas que eram tão experts não viam as mudanças acontecendo? Porque elas não tinham mais visão de novato. E é muito fácil você cair numas de eu já sei o que vai acontecer. Eu não preciso observar o que está acontecendo. Eu não preciso tentar identificar tendências. Eu já sei. Eu já tenho a resposta. E outra coisa, cuidado. Não precisa descartar facilmente as suas ideias. Porque às vezes uma coisa pode parecer absurda para quem é especialista naquele assunto. Mas um novato pode vir com uma ideia totalmente diferente e talvez você pense, não vai ter jeito de criar, não tem tempo para criar.
Mas às vezes tem solução sim. Um bom exemplo é o Elon Musk, que aliás é a pessoa viva que eu mais admiro. Ele queria colocar um foguete no espaço de forma mais rápida e gastando menos dinheiro que a própria NASA. Parece insano. Mas se você notar a quantidade de coisas que ele já fez, você começa a perceber que o impossível não é de verdade impossível. Outro exemplo é o Cirque du Soleil. Antigamente eles eram bem diferentes, eles pareciam bem mais com um circo tradicional. Estavam passando por uma crise bem difícil de superar. Alguma coisa não estava funcionando. E daí eles se perguntaram, será que é possível tirar o chamariz do circo e fazer com que o todo seja algo mágico? É maluco pensar em tirar as atrações principais que todo o circo tinha e fazer algo totalmente diferente. Mas deu certo. Hoje o Cirque du Soleil é um dos espetáculos mais respeitados no mundo. Uma regra de ouro para ter ideias inovadoras: nenhuma ideia pode ser censurada. Quando eu decidi escrever o meu primeiro livro, eu fiz questão de lançá-lo gratuitamente, online. Originalmente as pessoas nem precisavam colocar um e-mail para baixar. Era clicar no link e recebiam diretamente ali mesmo o download nos seus computadores. Muita gente veio conversar comigo falando, não são assim as coisas no mercado editorial. Para a gente agora lançar o impresso, vamos tirar esse gratuito do ar. Como a gente pode ter um livro praticamente igual ao que está sendo vendido numa loja, mas totalmente gratuito online? E o que eu fui censurada por aqueles que já estavam no mercado foi uma coisa surpreendente. Agora, acabei lançando da minha maneira, não tirei do ar quando lançamos o impresso, e aquilo foi essencial para o sucesso do livro, para que ele chegasse a mais pessoas e para até mostrar um modelo diferente de distribuição para aquele livro. Então, você não pode censurar algo de largada. Existem novas coisas a testar, novas maneiras de fazer aquilo que você quer fazer, e se você desistir logo no começo, você perde a chance de aprender com aquela nova maneira. Uma outra dica super simples e extremamente valiosa é utilizar as palavras e se. E se eu pudesse emagrecer comendo chocolate? E se as salas de aula fossem de outra maneira? E se os carros não tivessem rodas? Visualiza a cena. Esquece o e se. Assume que é esse o mundo. Os carros não têm roda. E agora? Qual a sua proposta para como os carros vão se locomover? Pensa nisso e pensa em cada problema dessa maneira. Vai ser um ótimo exercício para gerar novas ideias. Não se preocupa com a viabilidade, pensa apenas nas ideias. E não vem com censura na hora de criar. Criação pode até ser viajar na maionese mesmo, é pirar a cabeça. Depois você filtra. Se você ficar pensando demais antes da hora, você não sai das ideias padrões. Deixa a sua cabeça viajar. Explorar o desconhecido. Quando você achar que já chegou em várias opções legais, aí a gente volta para a Terra. Antes disso, não. Quanto mais longe, melhor. E quando a gente fala de gerar ideias e evoluir nelas, um aliado muito poderoso é o improviso. Improvisar é estar 100% no presente, prestando muita atenção, lidando com a situação e jogando com o que se tem. Tem horas que a gente está no meio do problema e é difícil de resolver esse problema. Por exemplo, você até sabe o que precisa ser feito, mas não tem os recursos para isso. Ok, aceita isso. Agora, qual é a solução? Aceita que dói menos. Improvisar pode até dar um frio na barriga, mas é normal. Fica muito mais fácil quando você entende os recursos que tem. E os que não tem também. Não se trava por causa de um problema e nem se engana, tentando fechar os olhos para aquilo que você não tem. Aceita a situação, aceita os recursos que tem e trabalha com aquilo que você tem nas suas mãos. Teve uma vez que eu estava a caminho de um evento no qual eu ia palestrar. E normalmente eu descubro sobre qual tema eu vou falar a caminho do evento. Eu tenho diversas palestras, já fiz as palestras várias vezes, então com isso é fácil chegar lá e fazer novamente a palestra. Porém, eu descobri a caminho do evento que queriam um tema novo. E poxa, eu não tinha aquela palestra pronta. Só que o que eu tinha? O conhecimento de ter vivido algumas coisas naquele tema que eles buscavam,
O meu computador, que eu podia usar para fazer uma apresentação meio minimalista, apenas com palavras que eu queria que chamassem a atenção dentro das histórias que eu ia contar. E foi assim mesmo. Eu peguei o que eu já tinha, pus o melhor do que eu já tinha lá, o resto foi improvisado e assim eu aprendi e realizei o que tinha que realizar. Assusta? Claro que assusta. Mas quando você olha para os recursos que você já tem, o repertório que você já tem e consegue usá-lo, o susto é bem menor. É super legal quando você tem que improvisar e se vira bem. Eu lembro quando eu estava na faculdade fazendo algumas entrevistas de emprego para estágios, teve uma situação muito bacana. Eu cheguei na entrevista e me falaram: olha, a entrevista vai durar 1 hora, é apenas uma pergunta e você fica à vontade para falar o que você quiser durante essa 1 hora. Vai ser uma entrevista que vai contar também a sua habilidade de improvisar em cima do que você já sabe. E poxa, era para um papel técnico. Eu não entendi o que eles queriam saber de mim. Eu achei que eu ia programar como desenvolvedora na entrevista. E chegaram para mim e perguntaram o seguinte: você vai desenhar um hotel. Mais especificamente, você foi recrutada para desenhar os elevadores do hotel, com uma premissa. Você tem que fazer esse desenho de uma forma que demore o menos possível para qualquer pessoa, em qualquer andar no hotel, pegar o elevador. Escutei aquilo, eu falei: quê? Parece uma pergunta um tanto quanto ampla, não? Mas o legal desse desafio é que o que eles estavam verificando é como eu fazia as perguntas certas, como eu linkava parte do repertório que eu já tinha. Por exemplo, claro que uma solução boba e simples no começo pode ser ter 3 elevadores, deixar um sempre lá em cima, o outro sempre lá embaixo e um no meio. Claro que não é a mais eficaz, mas talvez seja melhor do que os 3 sempre no térreo. Agora, conforme as ideias foram surgindo, eu ia perguntando: será que é possível ter um sistema que quando a pessoa sai do quarto, eu já sei que ela saiu e no tempo que ela está andando no corredor, a gente já manda o elevador para o andar dessa pessoa? E por aí vai. De novo, não tem resposta certa, mas é um improviso em cima das informações e recursos que você já tem. E isso é muito bacana. E claro, o entrevistador estava aberto a ideias. Não tinha certo ou errado, ele queria entender o repertório de ideias que eu tinha. Então você precisa ser flexível também com as ideias dos outros. Sem julgamento. Deixa o não de fora. Lembra da técnica de transformar julgamento em curiosidade? Antes de julgar, dizer não, faz um esforço para entender ou então pergunta para a pessoa: por que foi que você pensou nisso? Por que você acha que isso pode funcionar? Tudo é aprendizagem. Às vezes uma ideia totalmente insana pode te ajudar a construir uma ideia de $1 milhão. Aliás, combinar coisas é o melhor jeito de dar vida a uma nova ideia. Às vezes a gente chama de insight algo que mistura 2 coisas já conhecidas. Muita gente acha que o insight surge do nada, mas não é bem assim. Muitos insights vêm quando você cruza 2 ideias diferentes ou mais e o resultado dessa união passa a fazer sentido. Na maioria das vezes isso acontece de forma inconsciente. Você está lá tomando banho, daí pensa em alguma coisa acontecendo no jantar, daí de repente isso se junta com um projeto no qual você estava pensando e pá, surge um insight. Reparou como você conectou coisas? O legal de entender como isso funciona é que você também pode forçar o insight de maneira consciente. Um jeito de fazer isso é se colocar no lugar de diversas pessoas com pontos de vista diferentes. Tem um livro do Edward de Bono que se chama Os 6 Chapéus do Pensamento. A ideia é você utilizar vários chapéus diferentes para enxergar coisas que normalmente você não veria. O chapéu que você usa representa o olhar que você está tendo para as coisas. Imagina uma situação que você quer resolver, mas ainda não sabe como. Pensa em uma coisa sua para a gente refletir junto agora. Pode ser uma ideia na qual você está pensando, uma decisão difícil de você tomar, um problema que você queira resolver, uma coisa que você precisa entender. Pensa um pouquinho e escolhe uma coisa só para essa brincadeira. Escolhe um problema para o qual você não está vendo solução e que você gostaria de encontrar uma solução. A gente vai observar esse mesmo problema
usando 6 chapéus diferentes. Primeiro, a gente vai usar o chapéu branco. Imagine o chapéu branco sobre a sua cabeça e você vai olhar para esse problema de uma forma específica. Porque o chapéu branco é o chapéu da análise lógica. Você tem que pensar nesse problema que você escolheu de forma totalmente lógica. Na forma como ele é, sem aumentar nem diminuir. Qual é esse problema? O que ele traz de consequências para você? Qual uma forma real de encarar esse problema? Qual é a análise fria e sincera que você pode fazer desse problema? Pronto? Agora vamos tirar esse chapéu branco e colocar o chapéu cinza. Ele é o chapéu da lógica negativa. Você vai pensar agora de forma ultra negativa. O que esse problema pode trazer de pior para você? Pensa em todas as coisas realmente negativas, no pior que pode acontecer. Imagina o pior cenário possível. Qual a sua visão negativa desse problema? Esperando o pior. Pronto? Agora você vai tirar o chapéu cinza e a gente vai colocar o chapéu amarelo. Esse chapéu é o chapéu da lógica positiva e do otimismo. Qual a luz no fim do túnel que você consegue enxergar? O que esse problema tem de positivo? Qual o lado bom desse problema? O que esse problema trouxe de bom para você? Aliás, qual é o aprendizado que esse problema trouxe para você? Pensa da forma mais otimista possível sobre esse problema. Quais as oportunidades que você tem por conta desse problema? Pronto? Agora a gente vai tirar esse chapéu amarelo e colocar o chapéu verde. Esse chapéu é o chapéu da criatividade. O que você pode fazer diferente? Como você pode aproveitar as oportunidades que esse problema trouxe para você? Qual a melhor forma de lidar com esse problema? Como, inclusive, você pode transformar esse problema em uma oportunidade? Como você pode ser criativo nessa situação? E o que mais? Agora a gente tira o chapéu verde e vai colocar o vermelho. Esse chapéu representa a intuição, o contato com todas as ideias que vêm do seu subconsciente. É aquela voz interna que sempre tem algum conselho para nós. O que essa voz interna te fala sobre esse problema? Qual a sua intuição sobre isso? Qual a sua intuição de como a situação vai se desenrolar? O que a sua intuição diz que você tem que fazer? Pensou? E agora a gente vai para o último chapéu. A gente vai tirar o chapéu vermelho e colocar o chapéu azul, que é o chapéu da reflexão. Pensa em tudo que você viu até agora. Lembra de todos os pontos de vista, da análise lógica, da lógica negativa, do otimismo, da lógica positiva, das soluções criativas, das formas diferentes com as quais você pode lidar com ele daqui para frente, de tudo que diz a sua intuição. E agora reflete. O que tudo isso pode te ajudar? Qual que é o aprendizado dessa prática? O que você leva desse exercício? E você pode fazer essa dinâmica para praticamente qualquer desafio. Você pode fazer também com mais tempo e pode usar para um monte de coisas. Se você fizer junto a várias pessoas, pode ser ainda mais poderoso, mas dá para fazer sozinho também. Você vai combinar vários pontos de vista de várias pessoas diferentes. E o número de combinações e possibilidades fica muito maior. E esse lance de diferentes pontos de vista não precisa ser necessariamente os chapéus que a gente mencionou. Nas aulas anteriores, quando eu falei sobre ter duas Bs diferentes, uma Bel executora e uma Bel observadora, isso também pode ajudar a você enxergar diferentes soluções. Para mim, toda vez que eu coloco a Bel observadora para realmente entender o que a Bel executora, que só continua fazendo as coisas, pode fazer para melhorar, para ser mais eficaz, a visão conjunta dessas duas visões ajuda no todo de uma forma muito única. Quando você tem um insight, geralmente você combinou duas ou mais informações que já existem
e do resultado dessa combinação você criou algo novo. A gente também consegue aprender quando relacionamos uma coisa que a gente conhece com uma coisa que a gente não conhece. Eu vivi um exemplo super legal numa dessas escape rooms. Você já ouviu falar? São jogos de lógica que estão juntos a diferentes salas. Alguns jogos mais intensos fazem com que você abra uma próxima porta, passe por outro caminho. E eu fui com alguns amigos numa sala de escape nos Estados Unidos, só que alguns amigos não falavam inglês, outros eram americanos. E o que foi incrível foi o quanto eles conseguiram se comunicar, porque existiam alguns elementos em comum. Por exemplo, alguns desafios tinham a ver com misturar os elementos de cores diferentes. Todo mundo sabia sobre isso. Então, por mais que não soubessem a mesma língua, a comunicação se deu combinando aquilo que eles já sabiam do que era familiar para eles. E a solução foi encontrada. Quando a gente combina as coisas, a gente também tem muito mais facilidade de entender essas coisas. Em tudo você encontra combinações. Na mitologia grega, por exemplo, o centauro é uma combinação de homem e cavalo. Tem um outro que é menos conhecido, a quimera. Você pode nem saber o que é uma quimera, mas com a explicação que eu vou te dar, você consegue até imaginar. É um monstro com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Agora já fica mais fácil visualizar, né? Quando a gente junta várias coisas que a gente conhece, o desconhecido fica mais familiar para nós. É praticamente impossível criar algo totalmente do zero. Você sempre vai ter alguma referência para comparar. Ah, é parecido com isso, é parecido com aquilo. Agora, vamos aproveitar o que você despertou sobre suas forças no episódio 2. Quais são as suas principais habilidades? Quais são seus pontos fortes? O que você pode criar se você combinar essas suas forças? Por exemplo, você trabalha dando aulas de matemática e é apaixonado por tocar guitarra. Por que não juntar os dois mundos e dar suas aulas de matemática de uma maneira inovadora e ainda mais apaixonada? A combinação daquilo que você faz muito bem, somado com aquilo que você ama fazer, pode ser seu maior diferencial. Já viu a expressão combinar a fome com a vontade de comer? Então, junta o útil com o agradável e fica atento para encontrar soluções diferentes para os seus problemas. Vou dar um exemplo diretamente da minha equipe. O Rafa se autodenomina Coach Gamer. É uma união do universo de coaches com criação de games. Agora, ele pegou esses dois mundos para criar um terceiro, onde através da criação de conteúdos para aula, como essa, ele consegue despertar o melhor das pessoas com uma linguagem divertida e descontraída. Ele juntou o conceito de gamer e coach para a criação de conteúdo. E isso foi em cima das habilidades do Rafa. Mas a gente pode também pensar em uma outra forma de combinar habilidades. Você já pensou em unir as suas ideias, as suas forças, com aquelas de uma outra pessoa? Lembra da aula 4, reúna seus reforços. Quando você se junta com outras pessoas, você pode criar novas possibilidades de ideias que sozinho seria praticamente impossível de realizar. A gente também ganha ao compartilhar experiências, visões e até mesmo mergulhar no universo de uma outra pessoa. Por exemplo, eu e minha equipe, a gente sempre quis criar um reality show de processos criativos. Como que um músico cria uma composição, como que um artista decide a obra que ele vai colocar em algum espaço. Só que o nosso forte é muito mais relacionado a mídias, relacionado a nos conectarmos com essas pessoas. E recentemente a gente conheceu uma galera cujo forte é linguagem. Tem um projeto que chama Através.tv, onde eles criaram um espaço cujos projetos são transmitidos 24 horas por dia, como um reality show, e eles trabalham principalmente em linguagem. Olha que legal essa combinação de habilidades que a gente tem. Então a gente criou uma parceria e tem sido fantástico para os dois lados, porque existe uma complementariedade entre as habilidades
e um alinhamento entre os sonhos e vontades. Uma forma de ter ainda mais criatividade é viver com o olhar de formar repertório. Tudo que a gente aprende pode ser útil. Para combinar ideias, a gente precisa ter muito repertório, a gente precisa ter informações guardadas para gerar essas combinações entre ideias. Os seus insights podem vir dos lugares mais improváveis. Pode partir de uma conversa com seu maquiador e você está lá e de repente percebe que as histórias se conectam, você enxerga possibilidades que os seus amigos mais próximos não viram e por aí vai. Tem uma frase que é praticamente um lema da minha vida. Todos podem aprender com todos. Eu construí a fase nova em cima dessa premissa, de que todo mundo tem algo a ensinar. Cada um possui uma história única e se você tiver um olhar atento para conectar a sua história com as histórias das outras pessoas, você vai ver o quanto tem de comum entre elas. Pode até ser que a reclamação de uma pessoa que você encontra na fila do mercado, falando sobre o chefe dela, pode ser parecida com a reclamação que você tem do seu marido ou com alguém dentro da sua casa. E conversando com ela, você encontra uma solução na qual você nunca tinha pensado. Então, esteja sempre muito curioso. Nunca pare de buscar referências. Estuda bastante, mas também vai ver coisas novas, lugares que não conhecia, vai viajar, conhecer coisas diferentes. E um outro ponto bem importante, respire conhecimento. Se lembre sempre de inspirar aprendizado e inspirar ação. Preste atenção em como você está usando o que você aprende. Quando a gente não pensa no objetivo de aprender alguma coisa, isso vira estudo morto, um estudo sem valor nenhum. Mas quando a gente tem a intenção de aprender, de colocar em prática e de formar nosso repertório, esse estudo da gente se torna vivo. E cada nova coisa que a gente aprende mais rápido, porque tudo passa a fazer cada vez mais sentido. Para que você busca autoconhecimento? Como você usa esse autoconhecimento? O que você espera dessa jornada que a gente está traçando? Qual recompensa você está buscando? O que você quer levar para toda a sua vida? Sendo um pouco mais pé no chão, uma outra pergunta bem importante, trazendo já para a nossa realidade, é como você pode aplicar tudo que você já sabe. Eu sei que é difícil de responder, mas pensa no que você já sabe, no que você é bom, no que você gosta de fazer, no que você gosta de estudar. As inspirações podem vir dos lugares mais aleatórios. Então, esteja sempre com o seu radar para novas ideias ligado. Você pode ter um insight em qualquer lugar, numa livraria, numa caminhada matinal, até durante o banho. Mas não fique esperando que as ideias caiam do céu. Observe o mundo ao seu redor com mais frequência. Quando você observa e interage com coisas que não são perfeitas, você pode acabar tendo boas ideias para elas. Um exemplo legal é a história do velcro. O cara percebeu que tinha algumas plantas que ficavam grudadas na calça dele e do cachorro dele e era difícil de tirar. Ele resolveu entender como aquilo funcionava, colocou no microscópio e conseguiu sacar a mecânica da coisa. Tinham vários mini ganchinhos em diversas direções. Daí surgiu o velcro. Ele tentou criar um elemento sintético, também com ganchinhos em diversas direções. Da nossa rotina, a gente pode tirar boas ideias. Existem muitas inspirações que surgem em momentos cotidianos. É muito raro as soluções virem do além. Normalmente elas só vêm depois de a gente já ter pensado bastante sobre aquele assunto. Tudo que você faz pode ser repertório. Mesmo aqueles conhecimentos que você pode achar inúteis agora. Você lê alguma coisa com o objetivo de encontrar sacadas é muito bom. Não só bom, é o ideal. Quando você está criando alguma coisa nova, é muito bom buscar repertório, ler, assistir alguma coisa, testando encontrar conexões. Eu adoro fazer isso com todas as coisas que eu vejo na minha vida. Eu assisto episódios de seriados do Netflix com o Google Docs aberto do lado, fazendo conexões entre as ideias. Claro, você não precisa fazer exatamente a mesma coisa. Cada um sabe o que funciona para si próprio, ou pode experimentar o que funciona para si próprio. Mas, para mim, essa junção de assuntos, seja quando eu estou assistindo a um vídeo do TED, ou quando eu estou vendo um seriado, ou quando eu estou vendo um livro, faz com que eu conecte as coisas de forma muito mais rápida. Na hora de observar, de ler, de aumentar seu repertório,
Coloque intenção. O que eu posso aprender com essa situação? O poder da intenção é muito útil. Tem um exemplo bem curioso sobre o poder de fazer as coisas com uma intenção específica. E é a história de um bolo casamenteiro. Em um curso de liderança, uma das meninas trouxe um bolo para o café da manhã. Até aí tudo certo. Até porque outras pessoas também trouxeram doces, salgados e outras coisinhas. Era uma festinha de confraternização. Mas o bolo dessa menina era diferente. Ela disse que aquele era um bolo casamenteiro, que ela colocou a intenção de que cada pessoa que comesse aquele bolo tivesse a oportunidade de encontrar a sua alma gêmea, casasse e vivesse uma vida muito feliz. Nem preciso dizer que o bolo acabou quase que instantaneamente, né? A notícia se espalhou, veio um monte de gente de outras salas que queria comer um pedaço do bolo. Agora, o interessante dessa história não é saber se o bolo realmente funcionava com esse objetivo ou não, mas sim que a intenção foi colocada na sua preparação. O sentimento foi depositado junto com cada ingrediente, fez com que as pessoas se interessassem por aquela história. Isso passou para as pessoas e pode ter certeza de que foi uma experiência inesquecível para aquelas pessoas que gostaram da história. Coincidências à parte, a pessoa que me contou essa história comeu um pedaço do bolo e conheceu a mulher da vida dele um mês depois. Hoje eles são noivos e com casamento marcado para o ano que vem. A gente até brincou. Nossa, isso poderia virar um negócio. Imagina quantas pessoas se interessariam por um bolo desses. Mas não é só a questão do bolo, e sim do sentimento que foi colocado ali. Você pode colocar sentimento em qualquer coisa que você fizer. Desde uma refeição que você prepara, até um e-mail que você escreve, até perguntar para alguém de coração aberto como eu posso te ajudar. Pensando um pouco com esse olhar, qual a intenção que você coloca no seu trabalho e nas coisas que você faz? Qual é o seu real objetivo? É por dinheiro? É por algo diferente? Que sentimento você coloca no que você faz todos os dias? Como você quer que as pessoas se sintam? Porque você também pode aproveitar os problemas e as situações desafiadoras para fazer a melhor situação possível. E existem sempre soluções desafiadoras, mas também existem sempre soluções. Vou dividir com você uma história que eu acho muito legal, que tem a ver com como a Disney encontrou uma solução para as cabines internas dos seus navios. Historicamente, as cabines internas são menos disputadas. As pessoas querem as cabines externas, porque dá para ver pela janela como que está se deslocando o navio. E a Disney não queria que tivesse essa hierarquia, sabe? De interno é pior, externo é melhor. E eles olharam para a situação e falaram, tem que ter uma solução. Por mais que todas as outras linhas de navio tivessem esse desafio e não tivessem solucionado, a Disney pensou diferente e falou, poxa, será que a gente não consegue criar uma janela na cabine interna? Só que, claro, isso é meio complicado, porque você vai tirar uma janela da cabine interna, o que vai ser pela janela? Uma parede, vai ser uma janela falsa. Só que eles tiveram uma ideia legal. Eles colocaram uma TV nessa janela falsa. E o que eles colocaram para passar nessa TV é a mesma imagem que é vista nas janelas reais. Então eles colocaram câmeras, com essa câmera conseguiram colocar a transmissão real do que está acontecendo lá fora por uma janela falsa, que é uma TV, e para deixar ainda mais legal, como eles conseguem controlar o que aparece na TV, eles juntaram para que alguns personagens da Disney aparecessem junto à visão de fora. Resumo, as pessoas querem agora as cabines internas. Então, sempre tem uma solução. Não é fácil, não é comum, mas você pode combinar elementos e você pode criar ideias diferentes. Por mais que você veja essas sacadas como algo genial, a grande maioria das ideias não vem prontas. Elas precisam de bastante trabalho para chegar numa forma legal. Criatividade e inovação tem muito mais a ver com tentativa e erro do que qualquer momento eureka. Aquele momento que você tem uma ideia incrível do nada. É importante descobrir se as pessoas querem o que você está pensando. Você não vai conseguir vender um bolo casamenteiro para alguém que prefere a vida de solteiro. Tem que rabiscar muito.
até chegar em alguma coisa legal. As ideias precisam amadurecer. Existe um termo que se chama divergente, que tem uma ligação com você ter uma grande diversidade de ideias. No início do processo criativo, quando você está criando algo novo, a quantidade de ideias é muito mais importante do que a qualidade. É para pirar mesmo. Quanto mais ideias, melhor. Na hora de pesquisar e entender melhor sobre o assunto, é muito melhor você estudar para entender do que correr para encontrar uma solução. No início do processo criativo, quando você está criando algo novo, a quantidade de ideias é muito mais importante do que a qualidade. É para pirar mesmo. Quanto mais ideias, melhor. Se você depois quiser pesquisar, entender melhor sobre o assunto, sobre cada ideia, tranquilo, ótimo. Mas isso é melhor do que ter apenas uma solução nas mãos. É um treino para o seu olhar. A pesquisa gera repertório para encontrar boas soluções. É um aquecimento para gerar insights. Nem sempre a primeira ideia que você tiver vai ser a melhor de todas. Quando você gera várias ideias, você ainda também pode combiná-las e fazer algo bem melhor. Essa é uma das melhores formas de se fazer brainstorming. Para quem não sabe, a tradução de brainstorm é uma tempestade de ideias. Então o que a gente quer é reunir um grupo de pessoas, ou até mesmo sozinho, para ter vários pontos de vista diferentes e jogar tudo que é ideia sobre um assunto. Você pega um problema, uma oportunidade, uma coisa, qualquer assunto que precise de uma ideia, e daí você separa um tempo só para jogar ideias de soluções. Pense em tudo que vier na sua mente. Por exemplo, como fazer uma loja online de calçados? Aí você começa a pensar em tudo, sem julgamentos. O que poderia ter de diferencial? Você coloca o número do seu calçado, ele olha o seu Facebook para entender do que você gosta, ele oferece um tênis que tem a ver com o seu estilo de vida a partir das fotos que ele vê no seu Instagram, ou um holograma, ou um programa de realidade virtual, que você consegue olhar em 3D, o tênis no seu pé, ou até mesmo uma forma de você conseguir experimentar um sapato online, mas sentindo o tecido. Meu, viaja! Quanto mais livre para pirar, melhor, sem julgamentos. Nesse primeiro momento, todas as ideias têm que ser consideradas viáveis, mesmo que elas pareçam impossíveis, porque daí isso é muita inovação. Você junta uma coisa com outra, você pode juntar também o que as pessoas falaram, e por aí as coisas vão ganhando forma. Não mate as ideias antes da hora. Quando as ideias vierem, vai anotando tudo. Não perde tempo na hora de criar, dizendo que uma ideia do seu amigo não vai dar certo. Deixa todo mundo falar suas ideias. A hora do brainstorming é a hora de dizer sim. É a hora de criar, de aceitar. E na hora de apresentar alguma ideia específica para alguém, por favor, comece a criação fora do computador. Sabe por quê? As pessoas ficam travadas por causa da tecnologia. Ir direto para o PowerPoint é terrível. Você fica preso dentro dos botões que tem lá e às vezes a coisa não anda. Para deixar as ideias fluírem ao máximo, antes coloca no papel. Você já tem muito repertório para você começar a usar. Pesquisa mais quando você sentir que precisa, mas depois que você já usou tudo que sabe. Um jeito muito legal de fazer isso é usando post-its. O legal dos post-its é que você pode ajustar da forma que você quiser. Você pode espalhar tudo no chão ou na parede, tem uma visão de tudo. Isso é mais difícil com um PowerPoint, com um computador. É fácil ver o que se conecta com o que, colocar as coisas na ordem certa e enxergar conexões que só é possível de enxergar dessa maneira. Uma das coisas mais difíceis que existem é quando a gente pega um tema totalmente livre. Vai escrever uma redação, abrir um negócio, qualquer coisa, sem focar em alguma coisa antes. Se alguém te fala, amor, vamos viajar para tal país e vamos ficar em tal cidade por 4 dias. Me ajuda a organizar o que a gente pode fazer lá? Isso é muito mais fácil do que se a pessoa dissesse, amor, quero viajar para algum lugar do mundo. Vê para onde? E isso vale para tudo. As pessoas morrem de medo de dar branco numa apresentação. Se eu chegar lá, na frente de todo mundo, e não souber o que falar. Você já teve, alguma vez, um bloqueio criativo? De ficar quebrando a cabeça para escrever alguma coisa e não passar a primeira linha? Criando um roteiro para estruturar as ideias?
Fica muito mais fácil. Observação é uma ótima maneira de sair do zero. Você tem que começar buscando o que já existe sobre aquele assunto, o que você já sabe sobre aquele assunto. Se você não sabe por onde começar, pesquisa sobre aquilo, aumente seu repertório, junta o que você pesquisar com o que você já sabe, conversa com outras pessoas. Vai sair bastante coisa legal. Criatividade é muito mais trabalho duro do que inspiração. Tem buscas, tem conexões, tem documentar o que já sabe. Aliás, documentar é tão importante quanto realizar. Você aprende demais quando tem que registrar alguma coisa. O segredo disso é que para anotar alguma coisa, aquela ideia tem que estar muito clara para você, senão você simplesmente não consegue escrever aquela ideia. Experimenta isso. Tem vezes que a sua ideia está tão clara na sua cabeça, mas na hora de passar para o papel, não é tão simples assim. Já ouviu aquela expressão? Não entendeu? Quer que eu desenhe? Tem vezes que a gente precisa mesmo desenhar. Isso é um baita sinal de que as outras pessoas não estão entendendo também. Você aprende muito mais quando você registra. E depois você pode até compartilhar esses aprendizados. Snapchat, Facebook, blog, podcast, grupos de WhatsApp, tem um monte de jeitos de você aprender e ensinar ao mesmo tempo. Jeitos de registrar. E se você não é muito fã de compartilhar várias e várias coisas em seus perfis na internet, você também pode ter um caderninho só seu. Um caderno para você ter com você, para usar todo dia. Dá para riscar, apagar, colar, fazer o que você quiser. E fazendo isso, você ajuda muito o seu cérebro a começar a se organizar. Começa a ficar muito mais fácil para você ter insights e boas ideias. Eu sou apaixonada por caderninhos. Desde a época que eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos para ir para a faculdade, quando eu tinha 18 anos, não existiam mídias sociais. E para mim, aquele caderninho era uma maneira de, primeiro, eu sentir mais a vida e, segundo, poder registrar as coisas para compartilhar com os meus pais, que não tinham visibilidade alguma sobre minha vida fora. Lembra? 2006. Não existiam as mídias sociais que existem hoje. E para mim, esse caderninho, que agora são diversos caderninhos, já viraram centenas de cadernos, é o meu melhor aliado para eu conseguir aproveitar melhor cada aprendizado, cada situação que eu preciso de uma forma ou de outra documentar, às vezes para mim mesma, às vezes para transformar em algum aprendizado que eu vou colocar em alguma outra rede. Não subestima o poder de um caderninho. E é importante ter o seu objetivo definido de maneira muito clara. Tão clara que você possa contar para 10 pessoas diferentes e todas elas entendam a mesma coisa. Quanto mais claro o seu objetivo, mais chance de você realizar. E algo curioso é que tem uma diferença enorme entre as pessoas que escrevem suas metas e as que não escrevem. Eu ouvi sobre uma pesquisa que fizeram em uma universidade americana e as perguntas eram bem simples. Uma delas era: você tem por escrito os seus objetivos? Apenas 3% dos alunos responderam sim para essa pergunta. 20 anos depois, os mesmos alunos foram convidados para responder uma nova pesquisa. E o resultado foi absurdo. Quando analisaram os dados, descobriram que os 3% que tinham suas metas por escrito tinham uma renda superior aos outros 97% dos alunos juntos. Para pensar. O que você quer de diferente daqui a 20 anos? Como você gostaria que fosse sua vida? E nesse ano, você não precisa esperar o ano novo para fazer uma lista de desejos. Você pode planejar agora. O que você quer que aconteça na sua vida? E não se prenda em uma só coisa agora. Escreva tudo que vier na sua mente. Nessa busca, dentro da nossa própria mente, você pode talvez encontrar o seu maior tesouro. Algo que faça muito sentido para você, algo que você queira muito. A gente deixou algumas missões nesse episódio para te ajudar. Não tente escolher uma coisa só ainda. Abra sua mente o máximo possível. Chegue com a mente borbulhando, querendo fazer 1 milhão de coisas. No próximo episódio, a gente vai ser mais cruel. Depois de te ajudar a sonhar e pensar em infinitas possibilidades, a gente vai começar a fechar nossa mente. A gente vai trazer os pés para o chão. É super importante que você venha com a bagagem cheia. Você vai fazer uma escolha que pode mudar tudo. Venha com muitas ideias e se prepare. A jornada está só começando.
Até o próximo episódio.